Boa noite para todos os presentes. Hoje é mais uma terça-feira de doutrinária, de palestra aqui no Centro Espírita Chico Xavier de Retirolândia. Inclusive é a última sexta-feira do mês de... terça. Do mês de setembro. Eu não sei porque eu falei sexta. Terça-feira do mês de setembro. E a gente aqui não costuma fazer atividades de sexta-feira, e eu falei sexta. Terça-feira do mês de setembro. Nossa última palestra, e o tema hoje ainda segue os milagres do Evangelho, qual é a visão espírita do que costumou se chamar de milagres. E hoje 4 outros milagres serão destacados, serão explicados, e para falar convidamos o nosso amigo, nosso confrade Bruno Silva, Bruno que é do Centro Espírita de Conceição do Coité, Luz, Amor e Verdade. Bruno já esteve conosco em outras oportunidades. Seja bem-vindo, Bruno, mais uma vez à nossa casa. Boa noite a todos, a todas. Obrigado pelo convite mais uma vez. É sempre muito bom estar aqui com todos vocês, participando desse trabalho brilhante, né? Muito tempo que eu não venho aqui, pelo menos presencialmente, é tanto que eu acabei me perdendo hoje, né? Entrei na rua errada, saí na outra mais errada ainda, mas Jeromão mais uma vez para me salvar, liguei, atendeu, me explicou direitinho. E a gente tem uma gratidão muito grande por esse centro aqui em Retirolândia, o Centro Espírita Chico Xavier, que foi o centro que salvou muitos outros centros na época da pandemia, né? Quando nós não tínhamos o traquejo tecnológico, então foram vocês, graças a Deus, que nos ofereceram esse conhecimento para facilitar as lives, né? Na época em que os centros estavam todos fechados, e a gente precisou se valer da tecnologia. A gente sabe que é bom também, mas nunca é a mesma coisa de estarmos próximos aqui, né? Sentindo o calor humano, amparados aqui por essa vibração positiva que é, de fato, os centros espíritas, a nossa casa estimada. Então, é um prazer muito grande estar aqui para a gente falar desse tema. Como o Iroman falou, vocês escolheram muito bem, foram felizes em escolher bem esse tema com relação aos milagres de Jesus e a visão do Espiritismo. E hoje a gente vai ver mais 4 desses temas, né? A multiplicação dos pães, e colado com a multiplicação dos pães, 2 outros temas, que o fermento dos fariseus e o pão do céu, né? E além disso, um 4º tema que é ligado às tentações de Jesus. Então todos esses temas estão no livro A Gênese, e eu percebi que vocês escolheram muito bem esse trecho da Gênese que aborda sobre os milagres, né? A gente sabe que a Gênese é o 5º livro de Allan Kardec. Ele foi publicado a sua primeira edição em 1868, e é um livro muito científico, e às vezes a gente se esquece dele. A gente se apoia muito no Evangelho segundo o Espiritismo, que é a obra básica de Kardec que tange sobre as questões morais, e a gente se apoia muito também no Livro dos Espíritos, né, para conceitos mais amplos, mais universais, ligados ao entendimento da própria vida após o desencarne, e também no Livro dos Médios, quando a gente traz mais para a área técnica da questão da mediúnica. E às vezes a gente se esquece do livro A Gênese, como às vezes a gente se esquece também do outro livro de Kardec, que é O Céu e o Inferno. E esse livro A Gênese, ele traz, na sua primeira parte, uma explicação maior sobre aquilo que está contido no início do Livro dos Espíritos. Então a Gênese, a sua primeira parte, ele traz sobre as questões ligadas à doutrina espírita, né, no sentido do entendimento da formação do universo, da formação do mundo, da formação dos primeiros seres vivos. Então a gente vai ver uranografia, a gente vai ver geologia, a gente vai ver um pouco daquilo que Darwin, né, nos traz, que é a questão da gênese biológica, a evolução das espécies. A gente vai ver a gênese espiritual. No segundo item, na segunda parte, a gente vai abordar sobre esse momento em que o Centro Espírita Chico Xavier está abordando, que é a questão dos milagres do Cristo
à luz da doutrina espírita. Então, uma visão mais racional do que vem a ser os milagres que o Cristo deixou aqui no mundo, né? Uma visão mais lógica, uma visão mais compreensiva e pautada na ciência. E a terceira parte desse livro é sobre os milagres e as predições, né? Então, nessa terceira parte a gente vai ver aquilo, inclusive, que a gente está vivenciando hoje, que é a questão da própria transição planetária, quando Kardec aborda o capítulo sobre os sinais dos tempos, quando ele aborda sobre os trabalhadores da última hora, que seriam esses trabalhadores que vão abraçar com afinco a prática do bem para ajudar nessa transformação do mundo. Então é um livro muito completo, né? Então, trazendo agora especificamente para o nosso tema de hoje, a gente vai falar sobre esses 4 itens que estão inseridos nessa parte dos milagres de Jesus. E para a gente entender os milagres do Cristo, a gente precisa antes ter uma compreensão histórica do que vem a ser essa concepção de milagre que nós temos, né? Então a gente ouve muito falar em milagre associado a quando acontecem coisas extraordinárias, né? Coisas muito fora do comum, fora do padrão, são milagres. Às vezes, uma cura repentina, o paciente já tinha tido o diagnóstico terminal, não tinha chance, e de repente, como um milagre, ele se curou. Então, esse tipo de situação a gente costuma atribuir a situações milagrosas, né? Então, como surgiu essa concepção de milagre? Então, teve uma época na humanidade em que, na Idade Média, precisamente, a religião, ela dominava todas as regiões no sentido de doutrinar de acordo com o que eles entendiam. Então, não havia ainda uma ciência muito bem desenvolvida. Então, tudo era obra daquilo que se entendia como a vontade de Deus. Então, na carência de uma razão, na carência de uma lógica, tudo é porque Deus quis assim. E naquela época, as religiões elas não aceitavam, inclusive, que houvessem questionamentos. Então, muitos médiuns, eles foram atirados para a fogueira, né? Na época da Inquisição. Muitos cientistas que questionavam o posicionamento da igreja naquela época também foram atirados à fogueira, porque a razão não cabia naquele contexto. Então, é aquilo que a gente chama de fundamentalismo religioso, né? Hoje a gente ainda vê muito isso no Oriente Médio, em alguns países, né? Como o Talibã, por exemplo, que restringe uma série de direitos das pessoas questionarem, direito das mulheres poderem ser quem elas são, das mulheres se manifestarem. Então, na Idade Média, a concepção do entendimento de milagre era baseado na mera superstição. Então, não havia uma pesquisa, não havia um entendimento. E essa superstição direcionava a vontade de Deus. Deus pode fazer milagres. Então, quando acontecia alguma coisa fora do normal, é porque Deus permitiu que aquilo acontecesse. Mas não existia uma justificativa. E para completar, pessoal, a gente sabe que as pessoas elas costumam aumentar um pouquinho de tudo que elas ouvem, né? Então a sociedade, de uma certa forma, ela é assim. Haroldo Dutra, ele conta que quando criança, lá em Minas Gerais, ele ouviu falar num rapaz que era médium, e esse rapaz tinha o poder de entortar os garfos, entortar as panelas. E ele conta que tinha a maior curiosidade em saber, em ter a presença desse rapaz, o entortador de garfos, né, para ver como é que aquilo funcionava. E todo mundo falava, é um milagre. Aí eu ouvi uns falarem, não, ele pega o garfo e entorta apenas uma partezinha do garfo. Aí depois eu ouvi, não, ele pega o garfo e entorta completamente. Não, ele pega o garfo e enrosca igual um parafuso. Então cada um dava a sua versão. E assim surgem as coisas. Então, se a gente, por exemplo, fizer um telefone sem fio aqui, começar da primeira pessoa para a última, já vai ter uma certa distorção. Não, porque eu ouvi desse jeito. Imagine, né?
aquelas pessoas que gostam de levar uma novidade para outras, gostam de levar uma notícia diferente, né? Uma notícia diferenciada. Então, fulano fez um milagre ali, aí já chega aumentando um pouco mais. Então, tudo isso contribui para que as pessoas, às vezes, se afastem até da realidade própria dos fatos, né? Então, como a Idade Média foi esse período fundamentalista, em que a religião ela impedia até de fazer com que o raciocínio brotasse, toda vez que existe uma força que tende para um lado, logo surge uma outra força para tentar trazer um equilíbrio. Foi quando surgiu aquilo que nós chamamos de iluminismo. O iluminismo foi o contrário da Idade Média. O iluminismo fez com que a razão se fizesse presente, foi o brotar de ciência, o brotar de filosofia, o brotar de concepções novas, de novas teorias de entendimento das coisas. Mas, ao mesmo tempo, o iluminismo, por outro lado, ele negou a existência de Deus. Então, queria que a razão ascendesse em detrimento das ideias religiosas. Então, se por um lado a gente teve o extremo, que foi a Idade Média, o iluminismo ele simplesmente descartava a questão do entendimento de tudo que saísse da pauta, da observação, das teorias filosóficas e científicas. Então, os milagres de Jesus, dentro do contexto do iluminismo, é como se fosse uma espécie de absurdos. Então, era o que algumas pessoas entendiam como improvável, incerto e impraticável. Então, muito da religião foi descartada nessa época. Foi quando, no século XIX, surgiu aquilo que nós conhecemos hoje como a nossa estimada doutrina espírita. E o que foi que o Espiritismo fez? Ele pegou a parte religiosa, que foi muito forte na Idade Média, ele pegou a parte racional, que foi muito forte na época do Iluminismo, e juntou, e falou assim: a fé precisa conviver com a razão. Então, ao mesmo tempo, os milagres de Jesus deixaram de ser mera crendice, mera superstição, deixaram de ser improváveis e incertos e passaram a ser perfeitamente compreensíveis à luz das leis que regem a natureza. Então, o Espiritismo foi quem trouxe esse nível de compreensão de que os milagres de Jesus não foram coisas sobrenaturais, coisas improváveis, coisas que a gente não deve acreditar, mas trouxe uma razão e uma naturalidade para esse entendimento. Então, graças ao Espiritismo, a gente consegue compreender os milagres de Jesus. Mas por quê? Porque o Espiritismo nos trouxe, dentre muitas e muitas outras coisas, uma concepção diferenciada de entendimento. O homem, ele costuma entender aquilo que está ao alcance dos seus 5 sentidos. Então é natural quando você alcança algo com a sua visão, com o seu olfato, com o seu paladar, né, com o seu tato, com a sua audição. É natural. Mas quando escapa aos 5 sentidos, já fica mais difícil para a compreensão da própria ciência convencional. Aí o Espiritismo trouxe uma ideia de uma nova matéria, uma matéria quintessenciada, conhecida como fluido. Então, esses fluidos, na verdade, seriam a espécie de matéria-prima que faz com que esses milagres conhecidos, tão conhecidos milagres de Jesus, pudessem se tornar compreensíveis, pudessem ser entendidos de forma natural. Então, quando o Espiritismo traz, por exemplo, a possibilidade das curas, as curas espirituais, os passes magnéticos, as cirurgias espirituais, o poder da água fluidificada, o poder da oração, a gente vê em alguns livros a questão do ectoplasma, que contribui de forma material para que a cura ocorra. Então, uma espécie de pesquisa, Então, na época do Espiritismo, espíritos foram pesados, espíritos foram medidos. Então, as coisas começaram a sair apenas
da crendice, apenas da superstição, e vieram para o campo científico. Aquelas mesmas coisas que tinham esse caráter supersticioso passaram a ter um caráter compreensível à luz da ciência com o espiritismo. Quando a gente ouve falar em materialização, né, fenômenos de efeito físico, onde objetos se teletransportam, né, de um lugar e aparecem em outro. Então, tudo isso é possível por conta da existência desses fluidos. Então, graças aos fluidos, é que os milagres de Jesus podem ser compreendidos dessa forma. Então, quando a gente fala, por exemplo, que Jesus andou sobre as águas, nós espíritas temos perfeita compreensão que pode ter ocorrido, por quê? No livro No Invisível de Leon Denis, ele conta que um médium que estava em reunião levitou, né? Ficou flutuando no ar com a sua cadeira. Ele estava sentado numa cadeira, a reunião acontecia no primeiro andar de um casarão lá na França. E o que acontece? O médium, ele se elevou com a cadeira, ele saiu por uma janela. Naquela época as casas tinham aqueles janelões, né? Ele saiu por uma janela de um lado, fez a volta no ar, porque isso era no primeiro andar, né? Fez a volta no ar e entrou pela janela do outro lado. Então, se uma pessoa que não tem a mínima chance, pelo menos atual, de chegar próximo à evolução de Jesus, conseguiu esse feito através da mediunidade, por que Jesus não poderia andar sobre as águas? Por que Jesus não poderia voar, né, se ele quisesse? Então, Jesus ele tinha poder para tudo isso. E essa questão do fluido, a manipulação fluídica, para o espírito da elevação de Jesus, é algo muito natural, muito simples. Então, quando ele transformou a água em vinho, foi muito simples para Jesus fazer aquela alteração molecular. Então, se a gente, muitas vezes, numa reunião mediúnica de materialização, faz alguns objetos aparecerem ali, se ele quisesse fazer com que alguns pães fossem multiplicados, ele poderia. A questão material para Jesus seria muito fácil nesse sentido, se ele quisesse de fato fazer essas coisas. Então hoje, graças às explicações espíritas, nós sabemos perfeitamente que é provável. Mas, sendo ainda mais específico para essa questão da multiplicação dos pães, o que foi que aconteceu exatamente ali? Então a gente sabe que havia muitas pessoas, né? Eram cerca de 5.000 homens, isso sem contar as mulheres, as crianças, né? Porque vocês verem que o quanto aquela época ainda era atrasada. As mulheres não se contavam. Veja quantos homens tem, porque as mulheres e as crianças é como se não tivessem uma certa importância para a sociedade daquela época, que é diferente de Jesus, porque a gente sabe que Jesus foi uma das pessoas que mais valorizou as mulheres, e a gente sabe o quanto teve de mulheres presentes ali, comungando dos ideais cristãos e auxiliando Jesus na sua empreitada. Então imagine, tinha 5.000 homens e mais não sei quantas mulheres e crianças. E de repente falaram para Jesus: as pessoas estão famintas. Como é que nós vamos fazer? Qual foi a pergunta que Jesus fez nesse momento? Jesus não perguntou em nenhum momento de quanto nós precisamos, de quantos pães nós precisamos para abastecer essas pessoas. Ele não perguntou isso. O que foi que Jesus perguntou? O quanto nós possuímos, quanto nós temos de estoque para abastecer essas pessoas. Aí foi dito, temos 5 pães e 2 peixes. Foram 2 peixes, né? Então, por que Jesus fez a pergunta assim, quanto nós temos e não de quanto nós precisamos? Por essa simples pergunta de Jesus, a gente já percebe uma mensagem, né? uma orientação, porque Jesus simplesmente quis dizer o seguinte: o quanto você tem, independente disso, você pode ajudar. Então, muitas vezes nós ficamos esperando ter melhores condições para trabalhar no centro espírita,
ter melhores condições para ajudar as pessoas. E às vezes a gente se esquece de que existem formas de ajuda que a gente pode fazer com aquilo que nós temos. Então, quando Jesus fala simplesmente o quanto nós possuímos aqui para saciar a fome das pessoas, e Jesus diz ainda aos seus discípulos: vão vocês e sirvam vocês mesmos. Ou seja, aí já existe uma lição. Mas, no fundo, Kardec, no livro A Gênese, ele nos esclarece, diante de várias teorias da teologia, e muitas pessoas entendem de diversas formas, o Espiritismo ele traz um entendimento não sobre o campo material, mas sim sobre o campo espiritual. Então, na verdade, Jesus quis, com aquilo, mostrar que a fome maior que precisava ser saciada daquelas pessoas seria uma fome de palavras, uma fome espiritual. Um pão que não desaparecesse em questões distantes, mas um alimento que ficasse e fortalecesse o espírito de todos aqueles que estavam presentes. Então Jesus teve essa concepção, essa lição a nos dar. Mas se a gente fosse entender pelo lado material, ele poderia sim ter feito tudo aquilo. Jesus poderia ter multiplicado os pães. Mas a gente analisa, não seria muito fácil fazer isso? Ah, Jesus, tem 5.000 pessoas aqui, mais não sei quantas, vou ali, multiplico os pães e entrego. Seria muito fácil. E será que essas pessoas iriam achar essa facilidade sempre que elas estivessem na carência, sempre que elas estivessem famintas? Será que elas iam conseguir achar alguém em qualquer momento para multiplicar ali os pães e saciar a fome? Ou seria melhor preparar as pessoas para essas situações difíceis? Então, o que Jesus quis dizer é exatamente que a fome espiritual que precisaria ser preenchida, e as sábias palavras de Jesus fez com que aquela fome ela não incomodasse as pessoas. Isso, pessoal, não é difícil de entender, não. Às vezes não acontece com a gente. Quer ver um exemplo prático? Nós estamos com fome e de repente acontece algo que lhe chama a atenção, uma preocupação ou uma coisa boa, né? Vamos falar de coisas boas também. Você ganhou algo que não esperava no momento que você estava com fome. Aí a sua atenção foi para aquele presente que você recebeu. E sua fome foi para onde? Acabou. Então as palavras de Jesus, na verdade, elas serviram para fazer com que aquela fome das pessoas também desaparecesse. Que as pessoas começaram a se saciar com a sabedoria das lições deixadas por Jesus. Além das lições, Jesus ele tinha um poder magnético muito grande. Não existem pessoas que às vezes a gente se aproxima e fala assim: oh, que legal, me sinto tão preenchido quando eu estou aqui perto, né? Às vezes tem 2 médicos que você costuma ir. Você fala: eu prefiro ir nessa clínica aqui, porque tem um médico lá, muito gente boa, quando eu me aproximo eu já me sinto bem. Diferente daquele outro, que me dá cada esporro e eu não sei, não entendo, e com a cara desse tamanho. Então o magnetismo desse médico lhe agrada mais do que o magnetismo desse outro. Então a presença de Jesus era uma presença sublime. Além das palavras, o simples fato de estar ali pregando para as pessoas, explicando para as pessoas, já fazia com que aquelas pessoas se sentissem saciadas. Mas por que Jesus tinha esse magnetismo? Trazendo aqui para a nossa realidade, basta a gente comparar com Chico Xavier, né? As pessoas diziam que a distância, metros de distância, iam se aproximando e iam sentindo uma leveza, iam sentindo um bem-estar ao se aproximarem de Chico Xavier. É diferente de hoje, né? Todos nós estamos nesse agrupamento. Como nós somos imperfeitos, né? Não é à toa que estamos aqui no planeta Terra, para a gente se aperfeiçoar. Diante dos nossos tropeços, né? Tem muita coisa para a gente reparar. E graças a Deus estamos aqui para podermos reparar, uma oportunidade sublime. A gente se chateia com muita coisa. Não precisa nem ir muito longe. Nossa residência mesmo. Às vezes a gente se contraria
o esposo com a esposa, os pais com os filhos, o irmão com a irmã, né? Tem coisas que se contrariam e às vezes são coisas bobagens. Ah, estou chateado. Ah, vamos lá na casa de sua tia. Não, que eu estou chateado com ela. Aí vamos imaginar Jesus. A gente já viu Jesus chateado assim? Não vou lá não, porque não me cabe. Muito pelo contrário. Jesus ia ao encontro das pessoas quando ele precisava pregar as broncas, né, necessárias. Ele pregava, mas ele continuava amando aquela pessoa. Quando ele foi no templo mesmo, o pessoal estava comercializando ali dentro do templo, que ele quis espantar as pessoas, ele espantou as pessoas. Mas ao mesmo tempo ele não queria que aquelas pessoas simplesmente desaparecessem. No íntimo de Jesus, ele queria que aquelas pessoas compreendessem que ali não era lugar para fazer aquilo. Então Jesus queria acolher as pessoas, ele não queria expulsar, não queria espantar. E às vezes a gente é assim. Ah, eu estou chateado com minha irmã, briguei com ela, não quero conta. Então a gente não via Jesus com esses chiliques, não via Jesus com essas coisas. Então, aquela alma superior trazia todo um afago, todo um aconchego em todos aqueles que se aproximavam. Então a ideia da multiplicação dos pães e dos peixes, quando Kardec explica, é muito mais nesse sentido de compreensão, de preenchimento espiritual diante daquela situação. Então a multiplicação dos pães quer dizer que não precisou de fato de mais pães para saciar a fome, porque a fome simplesmente se esgotou diante das brilhantes palavras de Jesus, do brilhante exemplo deixado ali por Jesus. Ah, mas se eu quiser acreditar que Jesus multiplicou os pães materiais mesmo, ele pode fazer isso perfeitamente. Um espírito da elevação de Jesus. A gente olha Jesus, pessoal, sempre sob o ponto de vista moral, não é isso? É um exemplo de moral, o espírito mais elevado que pousou encarnado no planeta Terra. Mas às vezes a gente se esquece que Jesus também é um cientista. De onde Jesus veio, essa ciência nossa aqui na Terra não chega nem perto da sabedoria de Jesus. Se botar uma prova assim, Jesus vai fazer o Enem ali. Para Jesus, tudo aquilo é fichinha. Sai marcando ali rápido, pronto. O quebra-cabeça que a gente tem para compreender as coisas, para tentar entender, para Jesus é tudo básico. Então, se Jesus tem essa sabedoria, esse caráter científico, né, além da nossa realidade terrena, por que ele não poderia ser capaz na manipulação do fluido? A gente sabe que existe fluido no ar, não existe? Da mesma forma que existem as ondas de rádio, as ondas de satélite, existem fluidos, e esses fluidos, que é o que Jesus utilizava para manipular e fazer com que os milagres acontecessem. Então, esse processo da multiplicação dos pães pode ser entendido sob o aspecto espiritual, como Kardec sinaliza no livro A Gênese. E aí, aproveitando esse ensejo, a gente vai para a segunda parte, que também tem tudo a ver com esse mesmo milagre, né? Que é a parte da leveza dos fariseus, ou o fermento dos fariseus. O que aconteceu? Jesus estava indo com os seus discípulos, né? Chegando do outro lado do mar. Jesus chega para os discípulos e afirma: cuidado com a leveza dos fariseus. Aí os discípulos dizem o seguinte: realmente, mestre, nós esquecemos os pães. Ou seja, eles quiseram dizer, como é que nós vamos saciar a nossa fome se deixamos os pães em casa? Então, se Jesus fala, cuidado com a leveza dos fariseus, naquele momento eles entenderam o quê? Cuidado não coma todo tipo de pão que vocês encontrarem, né? E aí Jesus explica que ele está se referindo não ao alimento material, mas ao alimento espiritual. Mas por quê? Então vejam que isso já traz a compreensão desse fenômeno da multiplicação dos pães. Uma coisa vai ratificando a outra, né? Vai complementando. E por que Jesus falou isso para os fariseus? Tanto os fariseus quanto os saduceus naquela época eram tidos como verdadeiros doutores da lei. Eles tinham um conhecimento muito amplo sobre o judaísmo, né? Sobre as lições da Torá, e eles ficavam na parte administrativa dos templos, né?
as questões sociais eram também levadas aos conselhos dos fariseus, dos saduceus, e eles se entendiam como verdadeiros donos da verdade. Só que a todo tempo eles queriam pegar Jesus Cristo em contradição. Eles entendiam que Jesus, trazendo todo aquele comportamento diferenciado para aquela época, era uma espécie de rebelde às leis judaicas. Então eles queriam a todo tempo apertar Jesus, né? E a gente viu isso várias vezes. Quando eles falam, você não é o rei? Aí ele diz, não, meu reino não é desse mundo. Então eles queriam que Jesus blasfemasse para que fosse preso, né? Para que eles pudessem ter uma justificativa para a prisão de Jesus. Então Jesus falou exatamente porque Jesus sabia que ali se tratavam de pessoas hipócritas. E Jesus em vários momentos falava na Bíblia, cuidado com os fariseus, com esse povo hipócrita, que na verdade eles queriam uma justificativa para atacar Jesus em diversos momentos. Então quando Jesus fala cuidado com o fermento dos fariseus, ele estava falando o quê? O fermento é a matéria-prima do pão, né? Seria a essência daquele alimento. Então ele quis dizer simplesmente para cuidarmos da nossa essência, foi o que ele falou com os seus discípulos. Ou seja, não se contaminem com a levedo dos fariseus. Não tragam para vocês essas concepções que os fariseus e os saduceus trazem de religião, né? Para que vocês se mantenham puros. Então, dentro dessa lição, ele enfatiza a questão do alimento espiritual, que Kardec também defende no primeiro item da multiplicação dos pães. Então aí nesse caso, será que a gente poderia pegar hoje esse cuidado, né, com o fermento, para uma frase que eu não me lembro bem quem foi que falou, sobre cuidado para que a tempestade do outro não agite a tua calmaria, né? Muito legal. Vem de muito longe, né? Muito longe. Exatamente, Dan. Então a ideia que Jesus quis passar foi essa mesmo que Dani deixou claro aqui para a gente. Muitas vezes diante, né, de muitas pessoas que a gente vai se deparar, existem pessoas, claro, que vai trazer coisas boas para nos acrescentar, para nos estimular, né, na prática do bem, mas a gente sabe que vai ter também pessoas trazendo fluidos deletérios, trazendo atitudes que não são aceitáveis, né, diante do entendimento da ética do Cristo. Pessoas tóxicas, né, que querem desarmonizar as coisas. Então é natural que a gente se depare com todo tipo de pessoa, com todo tipo de agrupamento. E nós, quando nós somos seres que convivemos em sociedade, a ideia básica disso é que um auxilie o outro no progresso, né? A gente sabe que a evolução ela é individual, cada um vai ter a sua. Por exemplo, Iromã e Darli, a gente sabe, né, que ninguém sabe qual é o mais evoluído dos dois. A espiritualidade sabe, mas eles juntos se auxiliam no processo evolutivo. Ou seja, o merecimento é individual, cada um vai ter o seu, mas não impede de um auxiliar o outro nesse processo. Então, como somos seres sociais, Haroldo Dutra ele fala uma coisa interessante também, pessoal, que nós precisamos estar em contato com aqueles que são mais chatos, nós precisamos estar em contato com aqueles que nos perseguem, precisamos estar em contato com aqueles que nos caluniam, porque são esses que vão nos testar. Então, o que acontece? Trazendo o mesmo exemplo, Iromã e Darli, eles se fortalecem, né? Mas eles têm aqueles que os atacam. Então, esses que os atacam são também importantes no processo para fazer com que eles resistam aos ataques, para fazer com que eles não se corrompam com esses ataques. Então, quando Jesus fala da leveza do fariseu, olha que lição interessante, né? Sabia que os discípulos iriam encontrar os fariseus. Como nós aqui encontramos várias pessoas que estão dispostas a nos prejudicar. A gente sabe que no movimento espírita, a gente se apoia mais, a gente
se ampara, mas a gente sabe que no dia a dia, por vários lugares que a gente percorre, tem muitas pessoas que se dizem nossos amigos e não são, né? Tem muitas pessoas que se dizem nos apoiar quando a gente vira as costas, puxa o tapete. Eu vou contar uma coisa para vocês. Lá em Coité, teve uma época que teve uma semana cultural e tinha um momento do culto ecumênico. Aí ia ter um momento do representante da Igreja Católica, um momento do representante da Igreja Protestante, um momento do representante do Espiritismo. Aí na época a presidente do centro lá no Celado era a professora Thelma. Aí ela foi me procurar no banco. Ô Bruno, queria lhe fazer um convite. Aí eu falei, sim, Pro. Ela falou, é porque Jurandir Serino queria, mas ele não vai poder, vai estar viajando. Queria que você falasse algumas palavras sobre o Espiritismo lá. Eu falei, certo, ótimo. Só que eu não tinha ideia da proporção de quantidade de pessoas e tudo, né? Aí quando eu cheguei lá no teatro, né? Lá no Centro Cultural, tava aquele mar de pessoas assim. Aí eu vi aquelas pessoas de gravata, os pastores, né? O pessoal com a Bíblia na mão, aquele mar de gente com a Bíblia na mão. Eu olhava por outro lado, as pessoas que eu conhecia, né? Que eram católicos e tal, e eu não via um espírito. Eu falei, eita, meu Deus. E agora? É agora. Aí o que acontece, pessoal? A gente é acostumado a falar no nosso movimento espírita, né? Com os nossos confrades, é muito mais fácil. Quando chegou lá aquele mar de pessoa, aí eu via um cutucar do espiritismo aí, batendo o outro, olhava assim de lado, aí sentei, tava eu e Karina, né? Aí eu sentei. Aí eu comecei a ficar nervoso, pense no homem nervoso. Vai ter a hora de falar ali e tal. Aí de repente passou a professora Thelma, Rafaela, Aline, 3. De repente passou o Gil, 4. Falei, pronto. 4 com 2 aqui, 6, tá bom. Então quando eu vi 6 espíritas ali infiltrados naquele mar de gente, vocês não sabem a alegria que me deu no coração. O entusiasmo, né? Em saber que nós ali não éramos os únicos. Ou seja, tinham pessoas ali para trazer uma vibração positiva. Mas aquele mar de gente ali com ideias contrárias à nossa, era necessário também estar ali. Aí vejam como é. Aí foi e falou o pastor, aí foi e falou a pessoa que não foi um padre, né? Foi alguém representando a Igreja Católica lá da Casa Paroquial. Aí foi a minha vez. Aí para começar todo mundo estava falando com 2 microfones. Aí na época, quando trouxeram 2 microfones, eu vi alguém falando assim, para que 2 microfones? Para ele basta um. Eu falei, já começou para conseguir. Se todo mundo teve 2 microfones. Mas a pessoa que estava com os microfones ajeitando lá, teve bom senso, falou, não, deixa aí para todo mundo. Aí foi uma fala rápida, né? Breve e tal. E aí eu falei no final, graças a Deus, nós espíritas temos uma postura de não atacar nenhuma religião, entender que cada uma é necessária, né? E foi nesse nível que eu falei que todos ali estavam defendendo os seus créditos e tinham direito, né? Que Deus não deixou nenhuma religião, cada qual se encaixa naquilo que gosta mais, que se adequa ao seu nível de consciência, ao seu coração. E com isso todos gostaram, né? Quando eu terminei de falar, eu senti que os semblantes mudaram. Então, assim, as pessoas ainda têm um preconceito grande com relação ao espiritismo e nós ainda sofremos muitos ataques, porque eles não conhecem a nossa doutrina, né? Eu sou um exemplo disso. Antes de entrar no centro, eu achava que os espíritos iam ficar pairando no ar a todo momento. Aí, como Iromã, eu também tinha medo de Iromã. Passaram do outro lado também. Iromã contou isso lá no Celado, né? Antes, na fase embrionária, né? Antes de tudo começar, eu também tinha medo. Lá em Tanquinho, eu passava pelo outro lado da rua. Então, essa ignorância que faz com que as pessoas nos ataquem ainda. Mas é necessário esses ataques porque vai deixando a gente mais forte. Então a gente não pode sucumbir. Então foi isso que Jesus quis trazer de lição, né? Nesse momento. E uma outra coisa que Jesus falou, já para o terceiro ponto, né? Em sequência. Olha que coisa interessante. Tudo em sequência. No mesmo lugar ali onde teve a multiplicação dos pães, teve um momento em que os discípulos estavam em um barco, né? Jesus estava em outro, eles não viram Jesus. Aí foram buscar Jesus. Aí foram para Cafarnaum, vamos buscar Jesus. Aí chegando lá, mestre, estávamos à sua procura. Aí Jesus, né, com todo o seu poder mediúnico, falou, vocês estavam à minha procura, procurando o alimento, né?
os pães, e aí eles começam: mestre, o que é que vai fazer hoje para deixar a gente saciado com relação, o que é que vai fazer de extraordinário? Aí Jesus responde que não, que ele vai fazer o que ele sempre fez, que é alimentar as vossas almas, né? Trazer a satisfação espiritual. Então é um outro momento em que esses discípulos e outras pessoas que estavam ali juntos, eles buscam uma explicação, porque eles comparam o pão que Moisés havia deixado para os antecessores, né? Para os seus esqueci a palavra. Seguidores. Não, as pessoas que são... Isso aí, pessoal, depois eu acho que eu tive Covid. No teste deu negativo, mas eu percebi que o esquecimento ficou muito... Que mudou, né? No teste deu negativo, eu acho que foi um falso negativo. Lembrei agora a palavra, os ancestrais. Né? Então, deu negativo o teste, mas isso está sendo muito, muito comum. Lá no banco, toda hora eu esqueço das coisas, e é uma das sequelas, né? Em algumas pessoas fica esse sintoma. E o que acontece? Eles falam que Moisés trouxe o pão do céu para os seus ancestrais, né? E aí Jesus traz uma lição muito grande com toda aquela confabulação, todo aquele diálogo. Ele diz o seguinte, que o verdadeiro pão do céu é o pão que alimenta o espírito. Ele diz, como metáfora, que ele seria o pão e que ninguém iria a Deus se não fosse por ele, né? Então, ou seja, o alimento que Jesus quis trazer para a gente seriam os ensinamentos que ele traz como verdadeiros pães celestiais. Mais uma vez endossando aquilo que Kardec entende, né, na Gênese, sobre o alimento espiritual. Então são praticamente três passagens que se complementam e trazem essa compreensão que o pão verdadeiro é o pão celestial. É o pão que fica conosco por toda a nossa vida, e não aquele pão que se deteriora no momento em que a gente o ingere, né? Depois, a gente vai agora passar para a parte, deixa eu ver aqui o tempo. A gente vai passar para a parte da tentação de Jesus, que é uma outra coisa muito interessante, as pessoas ainda se pegam muito levando ao pé da letra. Uma coisa é certa, a Bíblia, as passagens do Cristo são repletas de metáforas. Ou seja, tem coisas que, se a gente for trazer à luz do bom senso, a gente não pode seguir ao pé da letra. Então, na questão das tentações de Jesus passa por um determinado momento em que o diabo, né? Engraçado, esse termo diabo, ele é um termo que vem do grego diabolos, que quer dizer divisão, né? Divisão norteada pela inveja, pela discórdia, pelo ódio. Então, por conta disso, se atribuiu essa figura alegórica do diabo, que o diabo seria alguém, uma entidade, né, totalmente oposta ao bem. É uma força do mal que mede de igual teor ao bem. De um lado está o mal, do outro está o bem. Então as pessoas têm essa concepção. Só que o Espiritismo nos esclarece que o bem ou o mal é simplesmente a ausência do bem. Então aquelas pessoas que estão ali no mal, de repente, depois de um determinado momento, vão entender que o caminho real é o caminho da prática do bem, da prática do amor. Então, se formos partir para o conceito literal, o diabo, ele arrebata Jesus e carrega Jesus para o deserto. E lá acontecem as tentações. Aí por aí a gente observa, o diabo teria, se fosse mesmo essa entidade, né, que o conceito social, o conceito popular, cultural atribui, o diabo teria tamanha força para arrebatar Jesus contra a sua própria vontade, levar para o deserto e lá fazer as tentações? Ou será que o poder de Jesus que nós conhecemos, né, seria suficiente para que o diabo nem encostasse nele? Então, se a gente for levar o pé da letra, a gente vai estar interpretando da forma equivocada.
Então isso aí, na verdade, é nada mais nada menos, e é o que Kardec defende, né, que uma experiência pedagógica de Jesus, ou seja, de inúmeras outras parábolas. Essa é uma das parábolas que Jesus vem trazer simbolicamente para termos cuidado com as tentações. Então, nesse contexto, o diabo chega para Jesus no deserto, né, e fala para Jesus, se ele está com fome, que o diabo poderia transformar uma pedra em um pão. Aí Jesus diz o quê? Nem só de pão vive o homem. Aí o diabo leva Jesus para cima de uma colina, né, de uma montanha, e mostra, está vendo? Todos esses reinos são meus. Esses reinos podem ser seus se você me adorar. Aí Jesus responde o quê? Deus, nosso Pai, nos diz que adorar unicamente ao vosso Deus, teu Pai Celestial. Então Jesus diz que não vai adorar o diabo por causa desses reinos. O diabo era rico, né? Reino aqui, reino ali. E depois o diabo pega Jesus e leva para a torre de um templo e fala: se você diz mesmo ser filho de Deus, então se joga aí da torre desse templo, eu quero ver se os anjos vêm lhe parar. Aí Jesus diz o quê? Está escrito: não tentarás o Senhor Deus vosso Pai. Então as tentações, na verdade, são lições para nós, porque Jesus não precisava passar por essas privações do diabo, né, entre aspas. E essa questão de deserto, qual é a simbologia do deserto? Então tudo isso é simbólico, é metáfora, é uma forma pedagógica que Jesus traz para que a gente compreenda. O deserto tem o que de elemento? Tem aridez, tem calor, né? Tem sede, né? Tem silêncio, solidão. Então o que acontece? Quando a pessoa está no deserto, é simplesmente quando ela está num estado assim, um estado em que as coisas não estão andando bem, um estado em que a pessoa está muito inconformada com as coisas. E muitas vezes nesse estado de deserto as pessoas podem fazer besteira, porque ela precisa sair daquilo, mas ela não encontra uma saída. Então as tentações seriam, na verdade, os momentos em que a gente se encontra angustiado, se a gente se encontra triste, deprimido, e que a gente apela para a materialidade, para o materialismo, que a gente apela muitas vezes para as coisas que contrariam a lei do Cristo, para sair daquele estado, mas sair de uma forma errônea, de uma forma equivocada. E uma dessas formas equivocadas é o próprio suicídio. Então a gente vê, às vezes, hoje em dia, a gente ouve muito falar de pessoas que estão no fundo do poço e se suicidam, entendendo que o suicídio vai fazer com que ele supere aquele problema, chegou no plano espiritual, está no céu. E na verdade a gente, enquanto espíritas, a gente sabe que não é por aí. Então o deserto seria um ambiente propício para que as pessoas falhem, que elas precisam sair daquela situação. E sem compreender ao certo a necessidade de passar por aquelas situações, as pessoas muitas vezes buscam alternativas incoerentes, incompatíveis com aquilo que elas precisariam de fato fazer, baseado no princípio da evolução, que Kardec nos esclarece muito bem. Então, no deserto, exatamente esse estado árido, esse estado de dificuldade que todos nós passamos. E o diabo tentando, são as tentações que o próprio mundo traz para nós. Então o mundo nos traz uma série de tentações, uma série de coisas que a gente às vezes acha que fazer vai proporcionar uma saída daquele problema. Muitas vezes você está com problemas financeiros, aí você acha uma oportunidade de subtrair algo de alguém para suprir o seu. Então, no momento de dificuldade, você pode ser tentado a fazer aquilo, que é uma alternativa totalmente equivocada, contrária aos ensinos do Cristo. Mas naquele momento você pode ser tentado. Então, as tentações do Cristo simbolizam isso, as várias tentações que a gente também está passível de passar, pelo momento de dificuldade que a gente vem a se encontrar. E a gente trazendo para a nossa realidade atual, isso é muito comum. Vejam o quanto essa parábola do Cristo, ela serve para nos ensinar a sermos persistentes, porque o Cristo não cedeu a nenhuma das tentações, né? Ele preferiu ficar ali na dificuldade,
do que fazer coisas erradas. Inclusive, até o momento do seu desencarne, o Cristo, né, quando ele foi condenado a uma pena de morte, quando ele foi comparado a uma outra pessoa, Barrabás, né, que era uma pessoa perigosa, e as pessoas, não, deixa Barrabás aí e crucifica o Cristo. Em momento algum ele abriu mão daquilo que ele acreditava, né, da essência divina que habitava nele. Ou seja, essa parábola foi um aspecto teórico que Jesus trouxe para nós. Mas ele vivenciou isso em sua prática. Ele passou por momentos turbulentos, até o seu desencarne, e em momento algum ele abriu mão daquilo que ele entendia, daquilo que ele defendia. Então, o resumo da vinda do Cristo aqui no nosso orbe foi exatamente deixar todas essas lições, todas essas parábolas, e os milagres se constituem a parte prática, né? Que pode ser dito milagre, mas a gente compreende com uma naturalidade que a doutrina espírita nos permite compreender, entendendo que perfeitamente tudo que ele fez é possível de ser feito e é possível de ser entendido sobre aspecto científico, inclusive. Então, que os milagres de Jesus, todos eles, né, possam ser muito bem compreendidos e utilizados, né, a questão da cura, por exemplo. Se Jesus curou e ele deixou instruções de como fazermos também essas curas, tudo isso precisa ser internalizado para que a gente de fato compreenda a função. Não foi à toa que Jesus deixou esses registros de milagres, mas ele quis provar para a gente que tudo isso é possível. Então, que abracemos verdadeiramente todo o teor do ensinamento do Cristo, que se pauta no amor, na verdade, na solidariedade, na fraternidade, na inclusão. E que esse amor possa nortear as nossas vidas, né, em todos os aspectos, em todos os locais em que habitar, em que estivermos, né, perante os nossos irmãos. Então era isso, pessoal. Obrigado a todos pela atenção. Se alguém quiser falar alguma coisa, eu recomendo a quem não assistiu às outras palestras, está tudo no canal, né, Heron? Uhum. Eu já assisti, vou assistir mais, assisti de Darli, vou ver as outras, né? Porque realmente é interessante a gente observar sobre todas essas questões, todos esses milagres e o quanto eles são importantes e deixaram marcas positivas para a humanidade. Aí a gente do Chico Xavier agradece a presença de Bruno, colaboração mais uma vez, né? E Bruno é sempre solícito. A gente precisa, aí o CELAB está lá para socorrer a gente também, né? Muito obrigada e boa noite. Boa noite.